Olá, meus amigos, estamos começando mais uma semana, mais uma segunda-feira, e nós temos alguns jogos interessantes para a gente poder analisar e, obviamente, tentar tirar algum tipo de oportunidade nessa segunda. Por exemplo, temos o líder e o vice-líder da Série B, nessa 28ª do Campeonato Brasileiro, 28ª rodada. Temos na Itália, a Atalanta enfrentando o Como, que ainda não conseguiu vencer nenhum jogo depois que subiu de divisão. A Atalanta teve 2 vitórias em 4 jogos e vem de um resultado assim bom até, um empate contra o Arsenal na Liga dos Campeões. Poderia até ter saído com a vitória, acabou perdendo um penal. O Benfica enfrenta o Boa Vista fora de casa, com uma cotação de favoritismo bem extremo. E nós temos também na La Liga um jogo complementar aqui, com o Betis em boa fase contra o Mallorca, né? Ficando de olho ali no Vitor Roque, que estreou e vem jogando bem pela equipe do Betis. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 23 de setembro. Bom, meu planejamento nessa segunda-feira começa às 15h45 e vai até às 23 horas. Óbvio. Uma segunda-feira, cara. Acabou de começar a semana, tu vai das 15h45 até às 11 da noite? Depende muito do seu nível, né? Se você tá nessa fissura de consumir tudo para aprendizado ou se você já tá desacelerando um pouco, ajustando um pouco mais a sua agenda. Primeira coisa, parte da tarde tá tumultuada, né? Então temos Série A, La Liga e Primeira Liga com intervalos ali de em torno de 30 minutos. É um problema, tá? Porque quando você começa a pegar o estilo de uma leitura, quando você trabalha ao vivo ali, principalmente no trade, já está começando outro jogo. E você perder o início do jogo, para mim, é muito prejudicial, porque eu consigo identificar o comportamento de marcação, o comportamento de saída de bola das equipes, e aí começa uma coisa a acontecer 15 minutos depois, eu já tenho que parar tudo que eu estou fazendo para começar uma outra partida, já me embola. Tá, então, como um amigo que está sempre aqui para tentar te deixar um conselho, não precisa levar como regra, eu escolheria um jogo na parte da tarde, tá? Claro, você tem a opção de fazer os 3, ou de 2, mas eu escolheria um, tá bom? Depois a gente conversa qual seria esse daí. Mas vamos falar sobre esses 3 primeiros. E aí, óbvio, um jogo do Santos, ele é isolado. Você também pode escolher outros jogos da Série B. Eu selecionei o jogo do Santos porque ele vai atrair um pouco mais de liquidez, ele vai ter um pouco mais de expectativa, mas você também pode fazer os outros jogos da Série B. Vamos começar falando sobre Atalanta e Como. Atalanta favorita a 1,45, enfrentando um time que veio da segunda divisão. Nos últimos jogos da Atalanta, além de empatar contra o Arsenal, né, perdeu um pênalti com o Matteo Retegui, a Atalanta venceu a Fiorentina, tomou um cacete da Inter de Milão e tinha perdido também do Torino. Antes disso, começou com goleada, estreou com goleada contra o Lecce. Então, o saldo de gols da Atalanta, o saldo de gols marcados, ele é bom. Você marcou 4, depois 1, depois 3, né? Então, você já tem ali um saldo bem interessante. Porém, a Atalanta já tomou uma quantidade de gols significativa por conta da goleada que tomou para a Inter, né? O time do Como, ele ainda não venceu nenhum jogo na competição. Ele estreou aqui contra a Juventus, tomou 3-0, estreia do Thiago Motta na frente da Juve em Turim, né? Depois empatou contra a equipe do Cagliari fora de casa, não é um resultado ruim, pensando em manutenção. Perdeu para o Udinese fora, aqui acaba sendo um resultado um pouco mais complexo. E empatou com o Bolonha em casa. Empatar em casa contra adversários de meio para cima da tabela, como eu acho que vai ser o Bolonha, também não é um resultado tão ruim assim. Mas é muito provável que a gente veja a equipe do Como dentro de zona de rebaixamento e brigando contra rebaixamento até o final do campeonato. Então, primeira coisa, eu não vou discutir aqui a cotação da Atalanta. Eu acho que é uma cotação justa. Justo o suficiente ou boa o suficiente para que eu coloque dinheiro no pré-live antes do jogo começar? Não. Ela é justa, foi bem precificada, tá? Mas eu preciso entender o comportamento da Atalanta nesse jogo. Primeiro, calendário, né? Próximo jogo da Atalanta, na Liga dos Campeões, é no dia 2. Então, existe ainda um tempo de descanso, existe ainda um enfrentamento contra o Bolonha fora de casa. Então, não é um jogo onde a Atalanta vai precisar fazer manutenção de jogadores, vai precisar fazer um rodízio. É um jogo que ela vai provavelmente completa, né? Da última vez que jogou dentro de casa, ela venceu a Fiorentina no primeiro jogo que ela fez dentro de casa e empatou com o Arsenal. Então ainda está teoricamente invicta em Bergamo contra os adversários de Champions e Série A esse ano, tá? Fora de casa, o Como enfrentou a Udinese e perdeu, empatou contra o Cagliari e já perdeu contra a Juventus. As anotações que eu fiz aqui, a Atalanta ela teve o over 2,5 em 8 das últimas 10 partidas. Isso quer dizer que pode ser uma Atalanta um pouco mais agressiva depois de marcar o primeiro gol, se é que ela vai conseguir marcar. O Como
ainda não venceu, sofreu gol nas últimas 5, menos de 2,5 em 5 de 7 e sofreu o primeiro em 4 de 5. Uma situação que eu quero olhar aqui no time do Como, vou até passar para cá o SofaScore, que eu quero olhar o desempenho do Como fora de casa contra a Juve. Tá me chamando a atenção esse jogo. Por que, Theo, que você quer olhar? Porque a Juventus era a favorita também com uma cotação baixa e eu quero entender qual é o comportamento que o Como costuma adotar contra equipes favoritas. E a gente consegue entender que é um comportamento sem muita atitude. Olha só, as barrinhas azuis, tá vendo? Não é um time que se expõe, não é um time que vai pra cima o tempo todo, mesmo depois de tomar o gol. Então isso pode significar que a Atalanta vai ter uma dificuldade para ferir, para fazer o primeiro gol e depois talvez tenha mais tranquilidade para administrar o resultado. É uma possibilidade, tá? Não é, obviamente, regra. Contra a equipe do Cagliari, que já era uma equipe aqui mais parelha em relação à parte técnica, o Como conseguiu empatar. Contra a Udinese, também não teve informação gráfica por aqui. E contra o Bolonha, o Como teve muito mais iniciativa. Então, esse jogo aqui que eu vou levar em consideração, porque eu acho que as forças aqui são bem equiparáveis em relação a Juventus, a Atalanta. Hoje a Juventus é um pouquinho melhor, mas uma Atalanta que tem total condição de vencer a equipe do Como. Para mim, então, um jogo para back favorito, se você é um trader para trabalhar ao vivo com estabilização do preço da Atalanta. O que pode facilitar a nossa vida é um Como realmente bem compactado, tentando pontuar fora de casa. Quanto mais recuado, quanto mais acuado o Como estiver, melhor para essa posição a favor da Atalanta no trade. Para você também que pensa em trabalhar a favor da Atalanta no punching, não é ruim pensar num Como bem fechado, porque se ele estiver bem compactado, a gente provavelmente vai ter uma cotação da Atalanta subindo, a Atalanta não marcando o primeiro gol cedo, e aí você pode tentar buscar uma odd da Atalanta mais elevada, tá? Theo, eu acredito que assim como a Juventus, a Atalanta tem condição de vencer o Como por mais do que um gol de vantagem, inclusive mais do que 2, então você pode explorar um handicap asiático, né? Nesse caso você pode pensar no menos 1,25 ou no menos 2,25. Eu sempre gosto da linha de menos 1,25, né? Eu não sou um punter, mas eu gosto da linha de menos 1,25 porque ela é agressiva, mas também não é tanto, tá? Em caso de vitória por 1 gol de diferença, você tem metade do prejuízo. Se a Atalanta vencer por 2 gols de diferença, você já tem um lucro e provavelmente você já vai pegar uma cotação bem mais elevada. Fechou? Então, é mais ou menos isso que eu espero desse jogo da Atalanta contra a equipe do Como, que investiu em bons jogadores, né? Para estar aí na Série A. Depois disso, nós temos o Betis contra o Mallorca. Não é uma equipe, o Betis, que eu acompanho com muita frequência no Campeonato Espanhol. É claro que a gente monopoliza ali Real Madrid, Barcelona, Atlético, o Girona na temporada passada, mas o Betis tem feito temporadas decentes. E agora, com a chegada do Vitor Roque, cria-se ainda mais uma expectativa. A equipe do Mallorca, nesse momento, ocupa ali uma posição abaixo, mesmo número de pontos. É um jogo bem parelho e tenderia a ser parelho também nas cotações se o Betis não tivesse uma vantagem meio que histórica, né? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Betis venceu os últimos 5 confrontos contra o Mallorca, não perdeu nos últimos 10, não sofreu gol nos últimos 3 e marcou primeiro nas últimas 5 partidas consecutivas. A única informação do Mallorca aqui é que ele sofreu gol nas últimas 10. Né? Então, a gente pode entender que o Betis ele merece essa cotação mais baixa. Outra coisa é quando a gente filtra aqui o resultado dentro de casa, o Betis ele teve 2 vitórias e um empate, está invicto dentro de casa na competição, e o Mallorca fora de casa só venceu uma partida. Tomou apenas um gol, mas só venceu uma partida. Tá? Dentro de outro escopo de informação, o Betis teve menos de 2,5 gols em 7 das últimas 9 e o Mallorca também em 7 das últimas 8. Então tudo indica que a gente pode ter um jogo sim de favoritismo do Betis, mas um jogo um pouco mais truncado aqui no Radar Esportivo. Menos de 3,5 gols nas últimas 9 de 10 e menos de 3,5 em 7 de 10 do Mallorca. Então o under 2,5 aqui, pagando 1,53, ele pode ser um caminho. Eu não gosto de indicar under para vocês. Eu acho que é um jogo para correção de preço. Não duvido de fato de um Betis podendo ter um resultado interessante, né? Nos últimos jogos aqui, o Betis venceu as últimas 2 seguidas contra o Leganés e contra o Getafe. Olho no Vitor Roque, se ele estiver disponível. Não sei se ele está disponível para jogar de titular. Deixa eu dar uma olhada como é que foi o desempenho do Vitor Roque aqui nos últimos jogos. Eu não sei se ele chegou a entrar ou se ele entrou de titular. Se ele já chegou a começar o jogo ou se ele vem entrando do banco.
Deixa eu dar uma olhada junto com vocês aqui em relação a essa informação. O último jogo contra o Getafe, ele entrou... Será que ele entrou de titular? Deixa eu ver as formações aqui. Vitor Roque de titular, ó. Foi titular. No jogo contra o Leganés. No jogo contra o Leganés ele marcou um gol, mas ele entrou 62. Então, o gol que ele marcou de 2-0 contra o Leganés já providenciou para ele a titularidade contra a equipe do Getafe, tá? Isso, obviamente, é importante para o Vitor Roque para a continuidade do jogador. Eu não sei se contra o Mallorca ele será o titular, tá? Ao que tudo indica na informação aqui, não. Ao que tudo indica, não. Pelo menos na prévia, tá? Tava o Ávila aqui como 9. Mas é muito provável que ele entre durante a partida. Para mim, para você que é um trader, é um jogo interessante para trabalhar correção de preço, né? Fica atento porque o Mallorca só sofreu um gol fora de casa na competição, então ele pode tentar segurar o Betis aqui. E se você quiser muito trabalhar a favor do Betis, tentar buscar uma cotação mais elevada pode ser mais interessante. Tá? O Betis vem marcando com muita frequência nos últimos jogos. Então, talvez pelo menos um golzinho no jogo. O jogo tá 0-0, você quer trabalhar o over limite, uma cotação acima de 2 pode ser interessante. Depois nós temos Benfica e Boa Vista, ou Boa Vista e Benfica, a cotação mais baixa do dia que a gente vai ver por aqui. O Benfica a 1,27. Nesse momento, na tabela de classificação, o Benfica é apenas o 6º colocado. Não começou a temporada assim tão forte como principalmente o Sporting. O Benfica fora de casa ainda não venceu na competição, né? Deixa eu pegar os adversários que o Benfica pegou aqui fora. Pegou o Moreirense empatando 1-1 e o Famalicão perdendo 2-0. Acabou de vir de vitória de 2-1 para cima do Estrela Vermelha na Liga dos Campeões. O time do Boa Vista estreou com derrota para o Braga por 1-0 e empatou 0-0 com o Estoril. Também não venceu dentro de casa, né? Então, duas equipes sem vitórias nesses cenários. Obviamente o Benfica ele é favorito pelo nível técnico. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Benfica venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdeu 2 e empatou 1. Tivemos uma vitória recente do Boa Vista justamente em casa. Aliás, as duas vitórias do Boa Vista contra o Benfica foram em casa por 3-2 e por 3-0. Então, o Boa Vista já complicou a vida do Benfica dentro de casa. Nas informações, o Boa Vista não vence há 4 partidas. Teve o under 2,5 em 4 das últimas 5. O Benfica já vem a 5 jogos sem perder e sofreu gol nas últimas 3. A gente tira boas informações, né? Do Benfica, ele até vem com uma intensidade um pouco maior, mas ele vem sofrendo gol. Isso pode ser um alerta. O Boa Vista no confronto direto sofreu gol nas últimas 8. Teve um mais de 2,5 entre os dois em 4 de 5. Ambas marcam em 5 de 7. O Benfica marcou primeiro e o Benfica venceu o primeiro tempo na maioria das vezes. Então, no confronto direto, pelo menos num histórico assim de 10 jogos, o Benfica ele tem muito mais vantagem. O jogo é muito mais aberto, costuma ser 2,5, né, o over, e o ambas marcam acontece com frequência. Não dá para eu pegar somente algumas vitórias do Boa Vista aqui, separado, né, de maneira aleatória, e falar, olha, o Boa Vista ele vai complicar a vida do Benfica porque em 2 situações, em 10 jogos, ele venceu o Benfica. Pode acontecer, mas o momento do Benfica é um pouco melhor agora, já está a 5 jogos sem perder, só que defensivamente ainda é um Benfica mais frágil, que tem sofrido gols, tá? Porém, do lado do Boa Vista, em relação a gols marcados, ele não marcou nenhum gol em casa ainda. Então fica até difícil de pensar num ambas marcam, que deve estar pagando muito bem. 2,25. E aconteceu em 5 das últimas 7 entre eles. Mas o Boa Vista não está bem nessa parte ofensiva. Então é um jogo que eu venho com uma expectativa para trabalhar a favor do Benfica, no trade, tá? Uma cotação de 1,30, com preço estabilizado, padrão, desde que tenha de fato esse padrão. Agora, para você que é um punter, sinceramente, para mim o melhor cenário que você pode buscar é uma vitória do Benfica com uma odd mais alta. Boa Vista abriu o placar, tenta buscar uma virada. Ou, no final do jogo, uma dupla chance. Boa Vista segurou o Benfica até o final, tenta buscar uma vitória do Benfica com uma odd mais alta. Agora, não sei se eu te indicaria o handicap asiático, tá? A gente já teve, obviamente, vitórias do Benfica aqui no cenário recente por vantagem de mais do que um gol. Mas ainda assim, me preocupa, tá? Ó, das últimas vezes que o Benfica visitou o Boa Vista, perdeu por 3-2, venceu por 3-0, empatou 2-2, perdeu por 3-0 e só. Não é sempre que o Benfica consegue cumprir handicap fora de casa contra o Boa Vista, tá? Leva esse jogo para ao vivo, por favor. É uma dica minha. Pra gente finalizar, eu vou falar de Santos e Novo Horizontino, que é o jogo mais interessante para mim nessa Série B nessa noite. O Santos é o vice-líder da competição e enfrenta o Novo Horizontino, que é o líder isolado. É claro que o Novo Horizontino tem uma partida a mais do que o Santos. 1,65 essa odd do Santos, ela me preocupa. Eu vou te falar por que daqui a pouco. Primeiro vamos ao nosso PDF de apoio. Se
você não tem acesso ao PDF de apoio, sinta-se convidado e, claro, vai ser um prazer ter você como membro do canal, para você ter acesso ao PDF de apoio com 2 dias de antecedência e também, claro, para você ter acesso ao nosso pós-planejamento, tá? O Santos, ele vem com uma vitória nos últimos 5 jogos em casa. O Novo Horizontino, que é um dos melhores visitantes, na verdade é um melhor visitante, né? Ele vem de 2 partidas sem conseguir vencer, mas no cenário recente tinha vencido 4. É um time chato, tá? O Santos, ele sai mais na frente do placar do que o Novo Horizontino. Ele falha menos em marcar, tem um ataque muito mais efetivo fora de casa e ele tem uma defesa mais sólida, tomou menos gol. O Santos chega a quase 2 gols marcados por jogo e o Novo Horizontino não tem uma média de gols marcados tão alta fora de casa. Porém, como todo time bom fora de casa, o Novo Horizontino ele não precisa de tantas finalizações no alvo para marcar um gol. Enquanto o Santos, que é badalado, com uma média de quase 2 gols por jogo, precisa de 4 finalizações no alvo para marcar um gol, o Novo Horizontino precisa de menos do que isso. Então é um time que eu carinhosamente chamo de safado, porque ele pode se fazer ali de dorminhoco e, te complicar num contra-ataque. O primeiro tempo do Santos, ele é ofensivamente melhor, mas defensivamente é bem parelho. E o segundo tempo do Santos também é ofensivamente melhor, mas defensivamente parelho. Então o Santos ele só se destaca mesmo na parte ofensiva. O Novo Horizontino tem uma bela bola aérea, pode complicar a vida do Santos. 77% dos jogos do Santos na Vila foram over 1,5 e 46% dos jogos do Novo Horizontino fora com over 1,5. O Novo Horizontino não puxa esse jogo tanto para um over, tá? Isso é verdade. Agora tem uma informação que eu quero trazer para vocês, que já me causou um pouco de preocupação com essa cotação do Santos. No confronto direto, o Novo Horizontino não perdeu para o Santos nos últimos 7 jogos. E o Santos sofreu gol para o Novo Horizontino nas últimas 9 partidas consecutivas, tá? Além disso, o Novo Horizontino abriu o placar em 6 dos últimos 8. Então me parece o Novo Horizontino sendo uma pedra no sapato do Santos, tá? A gente pode comprovar isso daqui, olha só, nos últimos confrontos entre eles. 3-1 Novo Horizontino, 2-1 Novo Horizontino, 2-2, 1-0 Novo Horizontino, 3-2 Novo Horizontino, 1-0 Novo Horizontino, 2-1 Novo Horizontino. Última vitória do Santos, Campeonato Paulista, 3-1, 2017. Então, meus amigos, o histórico aqui levanta uma bandeira de que o favorito pode se complicar. Além disso, não é qualquer adversário que o Santos vai pegar, é o líder da competição. Então, sim, eu imagino que a gente pode ter um Santos tendo mais dificuldade. Theo, eu quero muito trabalhar a favor do Santos. Não tem problema. Você pode, ao vivo, tentar entender se tem algum motivo para você abraçar o Santos ou você pode tentar buscar uma cotação mais elevada. Quando eu digo que o favorito pode se complicar, não é que ele vai de fato perder ou vai empatar, mas eu estou valorizando principalmente o adversário dele, tá? Nas outras informações, o Novo Horizontino não perde há 4 partidas, teve o under 2,5 em 7 das últimas 8 e marcou o primeiro em 7 de 9. O Santos venceu as últimas 3, está numa fase boa, não perdeu a 6, também está numa fase boa, e teve o under 2,5 em 5 de 7. Também saiu na frente com frequência. Não duvido de um jogo que, apesar de historicamente ser para gols, não duvido de ser um jogo um pouco mais amarrado, porque é líder e vice-líder, né? É que o Novo Horizontino, ele já tá tão distante nesse momento, que se ele conseguisse empatar com o Santos ou se ele fosse para cima para vencer, cara, seria excelente. Porque ele já colocaria ali uma vantagem muito maior para cima do seu principal concorrente ao título. Pelo menos nesse momento, né? Então tem um potencial para esse jogo abrir. E eu nem duvido de um ambas marcam, tá? E o mercado duvida pra caramba. Nossa, eu vou até colocar aqui, possibilidade de ambas marcam. Eu não duvido de verdade. Tá muito alta essa odd do ambas marcam. Olha só, aconteceu em 4 dos últimos 5 confrontos entre eles. Então assim, para 2,50 tá muito alto. Muito. Por mais que seja arriscado, é uma cotação que vale a pena. Eu não trabalho ambas não, mas eu achei essa odd muito alta. O over 1,5 também, ele não tá abaixo, ele pode ser interessante, né? Se a gente pegar os últimos jogos entre eles, bateu over 1,5, bateu, esse aqui não, bateu, esse aqui não, bateu. Também pode ser uma cotação interessante. E eu tomaria cuidado com o Santos ao vivo, tá? Para mim é um jogo para correção de preço. Fechou? E esses outros jogos a gente pode traçar como algo complementar, né? O Paysandu pega o Sport, jogo parelho, e o Brusque pega o Amazonas, também um jogo parelho, né? A diferença aqui é que o Brusque dentro de casa já é um adversário bem difícil de se vencer, somente 3 derrotas, uma das equipes que menos perdeu, é a equipe, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro, atrás do Mirassol em casa, que menos sofreu gol, também pode ser um jogo mais amarrado para under. E eu acho que é isso, né? Tem aqui a cópia da Arábia Saudita com o Al Ahly entrando em campo, o Al Nassr também, pode ser também jogos complementares. Aqui eu não sei se os principais jogadores vão entrar de fato em campo, porque é a Copa, né? Ainda tá começando. Tem jogos da Argentina pra gente colocar também como jogo complementar. Eu vou selecionar aqui embaixo na lista do Radar Esportivo e deixo para você clicar aqui embaixo, tá? O espaço tá aberto aí para vocês.
para você participar com complemento, com correções. Afinal de contas, esse é o nosso planejamento, não tem problema nenhum. Vou deixar aqui embaixo o link da minha parceira Betfair para você se cadastrar e ter acesso a um bônus especial para o Exchange. Betfair está olhando muito para o Exchange e vai vir várias novidades daqui a pouco sobre o Exchange aqui no Brasil. Também vou deixar o link para você fazer o meu curso aqui no YouTube, agora que já tem. Você pode procurar aí dentro do meu canal a aba de cursos, está completo, e também você pode acessar o meu canal theoborges.com para fazer esse curso gratuito e completo. E claro, se você chegou até aqui, fica o convite para você se inscrever no canal, vai ser um prazer ter você por aqui todos os dias. Um grande abraço e até a próxima.